De volta com o Manhã no Ar, muito bom dia para você que está nos acompanhando pela rádio, pela FM O Dia 93.1, ou você que segue com a gente aqui pela televisão, tanto para Manaus, região metropolitana, para esse nosso interior do estado aí, esse gigantesco estado que nós temos, o estado do Amazonas, gigante na sua dimensão, gigante também na sua diversidade. Muito bom dia para todos que acompanham a nossa programação até às 7 da manhã na rádio, até às 8h30 aqui pela televisão. Às 8h30, se a gente não tiver nenhum contratempo, como tivemos ontem, que ficamos no ar até às 9h30, acompanhando aquele caso ali na zona norte da cidade, todo o desfecho daquele caso onde uma casa foi invadida por criminosos, 3 deles, 2 fugiram, 1 se manteve na casa, manteve a família refém, liberou algumas pessoas e lá na frente, apenas com a negociação policial, ele conseguiu liberar todas essas reféns. Nós acompanhamos isso, trouxemos esta informação para você aqui ao vivo, no Manhã no Ar, e hoje ainda vamos repercutir este caso, hein? A gente tem uma entrevista com uma dessas vítimas, nós vamos ouvir aqui numa reportagem, vamos acompanhar numa reportagem, pela rádio as pessoas vão ouvir. Nós temos também a fala desse suspeito, deste homem preso nesta casa que manteve essa família refém, e as justificativas, se é que é possível justificar algo dessa natureza, as justificativas que ele apresentou na polícia, à imprensa, o motivo pelo qual ele teria feito o que fez, o motivo pelo qual ele ameaçou essa família, colocou essas pessoas sob a mira de uma arma, fez esta ameaça, negociou, fez as exigências dele até ele se entregar. Você acompanha o desdobramento disso ainda na edição de hoje do Manhã no Ar. Mas antes, eu quero lembrar você que existem alguns canais de interação que você pode falar diretamente com a nossa equipe de produção para comentar esses casos, para comentar outros casos que eu falo com você daqui a pouquinho. É o nosso WhatsApp, olha, 992912167, é um canal que você fala diretamente com a nossa equipe de produção. O número está aí no seu vídeo, não adianta ligar não, é passar a mensagem mesmo de WhatsApp. Nós estamos também nas redes sociais, temos a página do Manhã no Ar no Facebook, por onde você interage com a gente, temos os canais oficiais da TV A Crítica no próprio Facebook, no Instagram e no Twitter, além do nosso WhatsApp, que você pode interagir conosco. A nossa programação pode ser vista ao vivo também pelo A Crítica Play, o aplicativo, nosso aplicativo, pela internet. Você baixa no teu telefone celular, acompanha por meio do streaming de vídeo a nossa programação ao vivo e ainda segue lá os destaques da nossa programação, as principais reportagens, as reportagens especiais, os destaques dos projetos especiais que nós sempre trazemos aqui na TV A Crítica, por exemplo, a exemplo do A Bordo, o reality que está no ar, e hoje teremos aqui novidades, teremos um resumo do A Bordo e, portanto, por meio das nossas redes sociais, você tem essa interação com a gente, viu? Hoje a gente vai trazer alguns assuntos que você pode comentar com a gente, que fazem parte do seu dia a dia, por exemplo, em relação à intervenção que ocorre, a intervenção financeira da Prefeitura no sistema do transporte coletivo da cidade de Manaus, do transporte convencional. Esta intervenção já dura 90 dias, e o Tribunal de Contas do Estado quer da Prefeitura um posicionamento, em no máximo 5 dias, quer que o prefeito se posicione, não apenas o prefeito, como outros secretários também, sobre os motivos, sobre as razões e os resultados desta intervenção. Para você aí de casa entender, a intervenção financeira ocorre no momento em que a Prefeitura assume parte da renda angariada todos os dias no sistema do transporte coletivo, a da bilhetagem é repassada para a Prefeitura. Não o valor que os cobradores recebem, não. O valor eletrônico lá, isso está sendo repassado para a Prefeitura e representa mais de 60% desta receita. Os empresários dizem que estão sem dinheiro para comprar diesel e por conta desta intervenção, sem dinheiro para comprar combustível, o que representou a redução da frota, tanto nos fins de semana e nos dias de semana também. Há pessoas reclamando sobre isso. Nós trouxemos aqui mesmo, na segunda-feira, o relato de vários estudantes que no domingo perderam prova porque os ônibus demoraram muito a passar e foram prejudicados no Exame Nacional do Ensino Médio nesta primeira fase. Muita gente falou sobre isso e as pessoas nos bairros, nas comunidades estão reclamando. Esta intervenção já dura mais de 90 dias e o Tribunal de Contas do Estado quer saber o que está sendo feito, o que foi realmente feito na prática, por que essa intervenção ainda continua. A gente segue acompanhando este caso, teremos uma reportagem
sobre isso ainda hoje. Ainda falando sobre o transporte coletivo, a gente traz a notícia de mais um assalto na zona norte da cidade. Minha diretora, lembra para mim o número da linha do ônibus, por favor? O ônibus da linha número 500. Os criminosos, mais uma vez, entraram no terminal 3, lá da Cidade Nova, na direção da Zona Norte, e lá realizaram esse assalto. 4 homens armados, que foram extremamente violentos, e já soma 8 ocorrências desse tipo em ônibus nessa área da Zona Norte, na Zona Norte da cidade de Manaus. E desde a semana passada, nessa pequena janela da semana passada para cá, é praticamente um assalto por dia. Isso nós estamos falando apenas da Zona Norte. Na semana passada, nós trouxemos aqui o caso em que foram 4 assaltos no mesmo dia, apenas na Zona Norte. Imagina quem é usuário, quem é motorista, quem é cobrador da Zona Norte. A pessoa entra no veículo já esperando, já olhando para um lado e para o outro, vendo quem está entrando, quem está saindo do ônibus, a qualquer momento, vendo a possibilidade de a qualquer momento ser vítima de algum assalto como este. Então, este é um outro destaque que nós traremos ainda na edição de hoje, viu? Ainda na edição de hoje. Agora, tem um recado também para quem tem telefone pré-pago, viu? O telefone, o chipzinho que você coloca o crédito, você tem até o dia 18 deste mês para fazer um cadastro na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Esse cadastro é obrigatório e as pessoas que não fizerem esse cadastro terão a linha bloqueada. Nós traremos uma reportagem explicando este caso direitinho ainda na edição de hoje. Portanto, 6 horas e 16 minutos, segue com a gente que você acompanha todas essas informações. Agora vamos ver a nossa cidade do Alto, vamos ver a capital do estado do Amazonas do Alto. Estamos na Ponta Negra, o cartão postal, um dos cartões postais aqui da nossa cidade, o Alex Gomes fazendo este voo panorâmico para a gente, em baixa altitude, e vai mostrar aí para a gente a Ponta Negra neste momento, céu cinzento, né? Hoje está um pouco cinzento, muitas nuvens. Vamos aproveitar para a gente trazer a previsão do tempo nas imagens da Ponta Negra. Olha a praia como está bonita. A área para tomar banho nesse período está um pouco reduzida justamente por conta do período de seca. É importante as pessoas ficarem atentas à área determinada pelo Corpo de Bombeiros. E aí, portanto, temos a nossa previsão do tempo de mínima de 24 graus para hoje e a sensação térmica já é de 25. A máxima programada é de 33 graus, de acordo com o clima-tempo. Pancadas de chuva à tarde e à noite, deve chover cerca de 13 milímetros, né? Com essa possibilidade de 80% de chuva aí, viu? Então, é a previsão que temos para hoje. O índice de incidência de raios ultravioleta é baixo e a previsão do pôr do sol, para quem quer fazer aquele registro, é às 5h50 da tarde. Obrigado ao Alex aqui pelas informações que traz para a gente. A gente sobrevoa a cidade nessas imagens. Quem está acompanhando a gente aqui em Manaus ou no interior ou mesmo em outros estados, acompanha essa carona com a gente aqui e a gente vai conhecendo e navegando pelo alto, pelo drone da TV A Crítica. Agora me traz o Bruno, a gente tem informação de que um corpo foi encontrado, a informação de última hora, quem tinha chegando com a gente. É um vídeo gravado pelo Bruno, né? Vamos assistir, vamos acompanhar. Emanuel, muito bom dia a você que assiste Amanhã no Ar. Nós falamos aqui direto da rua Parque dos Franceses, na Chapada, zona centro-sul de Manaus, onde por volta das 5 da manhã, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado aqui nas margens de um igarapé. Olha só, de acordo com informações da 22ª SICOM, este homem ele deve ter sido morto por agressão física e também a facadas. Ainda de acordo com a polícia, ele foi arrastado aqui de dentro dessa invasão, levado até a margem aqui do igarapé. Só a gente está vendo aqui, eles fizeram esse trajeto e foi jogado aqui para baixo. O corpo de bombeiros veio até o local, tirou ali o corpo dele e colocou aqui bem nas proximidades da rua para o Instituto Médico Legal vir e fazer a remoção do corpo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso para saber aí quem matou este homem. Ele também estava com as mãos, os pés amarrados e também um pano no pescoço. Eu volto com você no estúdio, Emanuel. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Obrigado por fazer essa gravação para a gente. O Bruno gravou isso por meio do celular, uma
ainda há pouco. O corpo foi encontrado por volta de 5h30 da manhã, são 6h19 neste momento, trazendo a informação para a gente. Aquele garapé fica na Chapada, ali próximo ao Dom Pedro, né? O Dom Pedro lá atrás, a Chapada aqui à frente, e aí esse é o local onde esse corpo teria sido encontrado com sinais de agressão física, agressões físicas, sinais de agressões físicas. Então a polícia agora deve começar a investigar este caso, mas é impressionante como esses crimes só aumentam da nossa cidade. Então, mais uma vez, obrigado ao Bruno. Qualquer informação, o Bruno volta a trazer novidades com a gente aqui ainda na edição de hoje. Agora eu quero falar com a May Chapiama, porque nós temos um outro caso também, o corpo de um homem que foi encontrado com marcas de pauladas. Isso próximo a uma ponte, lá no bairro Educandos, na zona sul da cidade. May Chapiama, bom dia para você. Você tem informações sobre este crime, May? As circunstâncias, o histórico dessa vítima aí? Por favor, traz para a gente as informações. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quarta-feira. Olha, essa vítima identificada apenas como Matheus já tinha passagens pela polícia por roubo, furto e também arrombamento de estabelecimentos comerciais ali da área do centro e nas adjacências. O corpo dele foi encontrado no final da noite desta terça-feira, próximo à ponte do Educandos, na rua Lourenço da Silva Braga, no bairro do Centro, na zona sul de Manaus. De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária que estiveram no local, o corpo desse homem, identificado como Matheus, foi encontrado por um morador de rua. O corpo estava jogado ao lado da escada que dá acesso às embarcações no período da seca e apresentava sinais de pauladas na cabeça. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal. A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para fazer a retirada do corpo do Matheus ali do rio. O Matheus, ele é irmão do flanelinha Abraão Ferreira, de 26 anos, que foi assassinado no dia 2 de setembro em frente ao Mercado Municipal Adolfo Lisboa com um tiro no peito. Essa vítima, o irmão do Matheus, teria se envolvido em uma briga com um outro homem até então não identificado e teria ocasionado a morte do Abraão Ferreira, o irmão do Matheus, que inclusive ficou agonizando ali depois de levar um tiro até a morte. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar essa morte do Matheus para tentar chegar na autoria e também na motivação do crime, que, segundo a polícia, acredita que pode ter sido um acerto de contas, viu, Emanuel? Eu volto com você. É, a confusão, quando você fala, May Chapiama, a gente estava vendo um vídeo aqui, é do suspeito, né, minha diretora, ou da vítima, né? E vendo um vídeo de uma confusão aqui, enfim. Obrigado pelas informações que você traz pra gente, May. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. Então, vejam, o Bruno trouxe a informação aqui de um corpo encontrado pela madrugada, a May Chapiama desse outro corpo encontrado à noite, e agora a gente traz uma reportagem do Rafael que ele fez também ontem à noite, onde um jovem de 20 anos foi executado após ser perseguido por 2 homens no bairro Monte das Oliveiras. Isso aí já é na zona norte da cidade. A vítima, ao tentar escapar, acabou sofrendo um acidente de trânsito e por isso foi alcançado pelos atiradores. Segundo a polícia, a ficha criminal do homem era grande, viu? Vamos acompanhar na reportagem. Nós estamos aqui na rua Achuarana, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Aqui um homem identificado como Marinaldo Veras, de 20 anos, foi executado com diversos tiros. Conforme relatos de testemunhas para os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, Marinaldo estava em uma moto quando estava sendo perseguido por esta rua, a rua Achuarana. Quando chegou em determinado ponto, por aqui, ele teria colidido com a traseira de um veículo, depois de ser atingido com um tiro. Essa colisão fez com que os suspeitos que estavam em um outro veículo, em uma outra moto, conseguissem alcançá-lo e realizar os diversos disparos que levou ele à morte aqui no Monte das Oliveiras. Conforme os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, o Marinaldo ele tem diversas passagens pela polícia, uma delas por roubo. E hoje a família não quis dizer o que teria causado essa morte. Entretanto, os policiais acreditam se tratar de um acerto de conta, já que ele tem uma ficha bastante longa pela polícia. São diversas passagens, diversos registros policiais em nome de Marinaldo. Populares aí informaram que vinha outra moto fazendo perseguição nesse cidadão aí, né?
Ele perdeu o controle e bateu em um veículo. Na hora que ele tentou correr, o indivíduo soltou da moto e fez vários disparos contra ele. Tenente, essa vítima ela tem passagens pela polícia? Qual é o histórico dela com a polícia? Até agora tem várias passagens, né? Eles não querem falar nada, né? Lei do silêncio aqui. Ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros fechou aqui e faz uma espécie de cordão de isolamento para que possa dar início aos primeiros passos das investigações para solucionar este crime. O carro do Instituto Médico Legal deve chegar a qualquer momento, inclusive, para remover o corpo desta vítima. Todo mundo em volta, todo mundo olhando, as pessoas sabem o que aconteceu, mas ninguém diz nada porque ninguém é doido de se comprometer também. Essa guerra que ocorre aí. Olha essa imagem, frisa essa imagem, por favor, Peixe, e coloca na tela cheia para a gente, por favor. Olha a quantidade de gente acompanhando isso aí. São testemunhas, são moradores, as pessoas da comunidade conhecem, sabem de fato o que está acontecendo, mas ninguém pode dizer nada. O que vai se fazer contra homens armados que chegam executando e matando quem quer que seja? Se você abrir a boca, pode ser o próximo. Essa guerra precisa ser combatida para que as pessoas tenham sim a possibilidade de se pronunciar, a liberdade de dizer o que quiserem dizer, de falar o que quiserem falar, e as autoridades também de agir, porque se para a polícia não estão querendo dizer nada, se para a polícia não estão declarando nada, ninguém viu nada, ninguém vai fazer nada, meus amigos. O fato é que o crime é investigado pela Polícia Civil, a Polícia Civil tem métodos, tem maneiras, tem técnicas de fazer essas averiguações de uma maneira mais discreta, sem expor também as pessoas, a comunidade, porque se alguém, num ambiente como esse aí, chega perto de um policial e passa as informações, é visto por outro e por outro que acaba denunciando por traficante ou por bandido, seja lá quem é que esteja por trás de um crime como este daí. Enfim, uma situação complicada. Agora, olha essa história comigo aqui. Um homem de 26 anos, preso pela polícia por tráfico de drogas, foi preso durante um patrulhamento lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Agora, esse caso surpreendeu quem estava na delegacia. Sabe por quê? Porque na hora da apresentação lá, ele começou a chorar, ele ficou emocionado. Vamos ver isso na reportagem? Durante um patrulhamento pela rua Apocalipse, no Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus, os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram tirar de circulação o Enerdson Lima da Silva, de 26 anos. De acordo com os policiais militares da 27ª SICOM, eles estavam fazendo um patrulhamento ali pela rua Apocalipse quando avistaram este rapaz com atitude suspeita, bastante nervoso ao ver a viatura dos policiais. Agora ele está dando uma chorada porque a casa caiu, mas quando estava vendendo drogas, ele estava tranquilo. Os policiais, percebendo a atitude suspeita desse rapaz, resolveram fazer uma abordagem de rotina. E com ele, conseguiram tirar de circulação, além do traficante, 50 trouxinhas de cocaína, maconha e também ox. Todo esse material apreendido estava com o Enerdson, que tem esse nome bastante peculiar, eu diria. E agora ele está aí sendo apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Agora há pouco, inclusive, ele estava dando uma chorada, mas agora está tranquilo. E, de acordo com a polícia, a ficha criminal dele está sendo levantada para ver se ele tem algum tipo de passagem pela polícia. Mas, aproveitando que ele está aqui, vou perguntar, tem algum tipo de passagem pela polícia? Não, senhor. Estava comercializando aí um entorpecente? Não. Estava vendendo ali na área do Nossa Senhora de Fátima? Costuma vender lá? Não, eu trabalho, meu senhor. Olha, ele está falando que trabalha, mas de acordo com a polícia, ele trabalha mesmo no mundo das drogas. Agora, ele deve passar por audiência de custódia que vai definir se ele responde a este crime em liberdade ou se vai para algum presídio da capital. O Enerdson está dando, como diz o Rafael, dando uma chorada aí na delegacia. Parece engraçado, né? Mas não é não. Eu teria vergonha se eu estivesse no lugar do Enerdson também. Teria vergonha de ser preso com drogas.
teria vergonha de ser taxado como traficante, teria vergonha de estar sendo fichado na polícia por um tipo de crime como esse. E pode até parecer besteira, olha a quantidade de drogas que foi encontrado com ele. Nem é muita droga não, mas é droga suficiente para deixar alguém chapadão, é droga suficiente para levar esse prejuízo. E de onde veio essa droga? Meu amigo, é nerd isso aí. Vamos aproveitar essa emotividade toda, aproveitar que foi as lágrimas, para repensar e sair dessa vida mesmo, já que ficou emocionado. Então aproveitar esse momento aí para ver se muda de perspectiva, para ver se no momento que sair da cadeia aí, é muito dificilmente ficar atrás das grades, não tinha nenhuma arma com ele, deve responder esse processo aí em liberdade, na audiência de custódia, pelo que a gente tem acompanhado sempre, é o que deve acontecer. Se acontecer, ô Enerdson, aproveita a tua emoção e sai dessa vida, velho. Sai dessa vida, porque quantas vezes você for preso e nós tivermos uma equipe de reportagem perto, a gente vai te filmar e a gente vai mostrar você chorando aqui de novo na TV A Crítica, viu? Lá no bairro Cidade Nova, uma dupla suspeita de tentar roubar uma motocicleta quase foi agredida pela população. Segundo a polícia, pedestres perceberam o crime e cercaram os suspeitos. Para não serem espancados, eles se esconderam em uma casa abandonada até a chegada da polícia. Estamos caminhando em uma das principais avenidas da Zona Norte de Manaus. A Avenida Margarita, situada aqui no bairro Nova Cidade. Segundo a Polícia Militar, o local foi cenário de uma tentativa de assalto. Essa ação criminosa vitimou um senhor de 59 anos, que na ocasião foi rendido por 2 bandidos que tentaram roubar a sua motocicleta. Os suspeitos foram identificados como Matheus Silva Souza, de 22 anos, e Wesley Sanches dos Santos, de 19. Segundo os policiais que atenderam a essa ocorrência, na hora em que essa dupla anunciou o assalto, a própria população que estava presente ali no local percebeu o ato de violência e interviu. Matheus e Wesley, na hora, ainda sofreram uma tentativa de linchamento, mas mesmo sob as agressões, conseguiram se esconder em uma casa abandonada. A situação gerou bastante tumulto e quando os policiais da 6ª SICOM chegaram lá, os dois ainda estavam no interior dessa casa. Na hora, eles foram presos em flagrante e conduzidos até o 6º Distrito Integrado de Polícia. Na delegacia, a vítima reconheceu a dupla como autora do crime e ambos foram autuados pelo crime de tentativa de roubo. Agora, eles devem aguardar na carceragem da unidade policial até serem encaminhados para a audiência de custódia. Quando a população cerca, ficam assim coitadinhos, né? É preciso esperar a chegada da polícia para protegê-los. E aí a polícia, que tem a função, sim, de fazer cumprir a ordem, precisa proteger mesmo, né? Tem que proteger, porque afinal de contas linchamento é crime. É crime. Linchar alguém é crime. E a polícia não pode permitir que algum crime seja realizado. Mas olha, nesse caso aí que eles estão acuados. Quando os criminosos não estão acuados, acontece isso que a gente vai mostrar agora. Um mercadinho, lá no bairro Santo Agostinho, na zona norte da cidade. Esse mercadinho foi assaltado. Tem a imagem desse outro crime que a gente vai trazer agora, minha diretora? Lá no Santo Agostinho é a zona oeste da cidade. Santo Agostinho é a zona oeste da cidade. Nós temos a imagem, algum vídeo daí? Olha, esse é o vídeo. Enche a tela, por favor, Peixe. Olha, a vítima é um deficiente, o proprietário do local. Foi alvo de uma dupla de criminosos. Além de bebidas, cigarros, celulares do proprietário do comércio, eles também levaram toda a renda do estabelecimento. E essa é a diferença. Essa é a diferença, viu? Quando eles estão acuados lá pela população e quando eles chegam no local para cometer os crimes dele. E é um comércio pequeno. Nós temos uma reportagem sobre esse caso. Vamos entender melhor esse caso na reportagem. Uma ação muito rápida. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o assalto. O primeiro criminoso entra e se passa por cliente. O proprietário do local já vai direto para o balcão. O homem pede uísque e a vítima, já suspeitando que se tratava de um assalto, faz exatamente o que o criminoso pede. Na sequência, o comparsa, que também está de boné, entra no estabelecimento. Ele analisa a situação. Também se passando por cliente, o homem vai direto ao freezer. O assaltante escolhe as bebidas e pede para o proprietário sacolas. Ele embala todas, aproximadamente 4 caixinhas de bebida. Quando eles terminam as compras, os criminosos anunciam o assalto com uma arma.
Nesse intervalo, um cliente entra no local e não demora muito para perceber que se tratava de um assalto. Em seguida, os assaltantes vão embora. O crime aconteceu nesse estabelecimento que fica localizado aqui na rua Unicórnio, no bairro Santo Agostinho. Eles conseguiram levar aqui desse local aproximadamente R$450 em dinheiro, um celular do proprietário aqui do local, alguns cigarros e várias bebidas. A nossa equipe de reportagem vai conversar agora aqui com o proprietário que está inconformado com a situação, porque é um trabalho, né, que você vem realizando durante toda a semana e chegam os dois criminosos e levam vários objetos aqui do local. É um prejuízo que você tem, né? É claro, com certeza, porque como eu estou desempregado e eu montei esse empreendimento aqui para gente trabalhar, a gente trabalha de segunda a sexta, né? E de repente um cara do nada chega aqui para levar algumas partes, né, dando prejuízo para os fornecedores, a gente fica indignado mesmo, chateado, entendeu? Porque a gente trabalha com esforço para conseguir as coisas e, infelizmente, essa pessoa vem, né? A ação criminosa durou aproximadamente 2 minutos. Foi muito rápida. Os criminosos ainda chegaram a embalar essa sacola aqui com bebida, mas não deu tempo de levar. O proprietário aqui do local já registrou o boletim de ocorrência no 8º Distrito Integrado de Polícia e conta bastante com a ajuda aí da equipe de investigação para tentar encontrar esses dois assaltantes que entraram aqui nesse estabelecimento. Vamos ajudar a polícia a identificar esses homens? É um local pequeno, uma vítima deficiente, e ainda que fosse um comércio grande, ainda que fosse, você conhece esses homens aí, denuncia para a polícia, os números estão na sua tela. 181 é o número da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, onde a denúncia, a informação que chega é distribuída para a Polícia Civil. 190 é a central da Polícia Militar, onde é encaminhadas as informações para o policiamento ostensivo, onde os policiais militares checam nas abordagens que eles sempre fazem. São os dois números para onde você pode denunciar esses dois homens, esses dois criminosos aí. Nós estamos vendo o flagrante de um crime em um pequeno comércio ali na zona oeste da cidade de Manaus. Se eles tiveram coragem para entrar aí, e a gente vê que não demonstram nervosismo, não demonstram nenhum tipo de insegurança, ou seja, estão muito à vontade. Já tem muito costume de fazer isso. Não é a primeira vez que assaltam mercadinhos, não é a primeira vez que colocam cidadãos nesta condição de vítimas, muito pelo contrário, pela maneira como estão agindo aí, e portanto a gente tem as imagens e pede a tua colaboração, você que mora na zona oeste da cidade, aí Santo Agostinho, Lírio do Vale, nessa área da Ponta Negra, Nova Esperança, denuncia para a polícia para que eles sejam responsabilizados. 6h37, você acompanhou ontem com a gente aqui o caso de uma residência invadida por criminosos, ontem pela manhã lá no bairro Fazendinha. 3 homens invadiram, um apenas ficou na casa, outros 2 fugiram nesta rua aí e uma família foi feita refém. Bem, você acompanhou o desenrolar dessa história toda aqui ao vivo conosco no Manhã no Ar, ontem pela manhã. Nós, após isso, conversamos com a proprietária da residência invadida, essa que foi invadida ontem lá no Fazendinha, viu? Durante a ação, toda a família foi feita refém. Para a nossa equipe, essa vítima relatou os momentos de terror vivenciados por ela e por sua família. A reportagem é da Maiara Rocha. Na rua onde aconteceu o fato, o silêncio prevalece. Mas alguns vizinhos se arriscam a afirmar que nunca presenciaram nada parecido. Não, só vi uma vez que teve uns assaltos, um negócio de uma bandidagem ali, um negócio de umas drogas, que deu muita polícia assim. Agora é a primeira vez isso aqui. Medo e pânico duraram aproximadamente 4 horas. Momentos de terror narrados pela dona da residência de 62 anos, que conversou com a nossa equipe de reportagem. A gente ficou muito abalado, eu, minha família, meus filhos, meus netinhos que estavam comigo. Foi muito triste, foi um momento de horror que eu não desejo isso para ninguém. A residência onde estavam as 6 pessoas se tornou um verdadeiro cenário de suspense. Só que estava longe de ser ficção. Se tratou, na verdade, de uma história real.
Os moradores tiveram uma noite de descanso, só não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Não sabiam que seriam vítimas, ficariam reféns dentro da própria casa. Eu estava aqui dentro de casa e renderam meu filho, botou ele para dentro, amarrou ele e foi nos outros quartos com a gente, onde estava eu, a minha filha, meu netinho, meu marido. Aí fez da gente refém até de manhã. Alguém passou aí na rua e viu, não sei quem foi, e chamou a polícia. Os moradores aqui da comunidade Fazendinha afirmam que a criminalidade não era assim. Foi se tornando frequente com o passar do tempo, depois que as ruas foram pavimentadas e asfaltadas. Comunidades foram surgindo aqui próximo e os criminosos começaram a assaltar os moradores aqui nessa região. O ponto alto desse crime foi quando as vítimas ficaram frente a frente com os criminosos e as armas foram apontadas para as cabeças desses reféns. O momento que eu fiquei com mais medo quando ele pegou a namorada do meu filho e apontou a arma para ela. Esse foi o único momento, mas ele disse que ele não ia machucar, ele só estava se defendendo. Quando a polícia pediu que ele tirasse a arma de cima dela, ele tirou. A pergunta que fica no ar é a seguinte: por que será que o trio de criminosos escolheu justamente a casa dessa família como alvo para praticar esse crime? A resposta veio rapidamente. O muro da residência é baixo e logo atrás existe um terreno baldio que está abandonado há anos. Isso facilitou a ação criminosa. A família, mesmo bastante abalada, conversou com a gente e disse que os filhos e os netos foram criados nela. E todos eles têm um forte apego sentimental a essa residência que agora se tornou insegura para abrigar todas essas vítimas. Porque minha casa, eu moro aqui, criei meus filhos aqui e eu tenho certeza que Deus vai tomar conta da gente, não vai acontecer mais nada. De acordo com a Constituição, é abrigo, asilo inviolável, é o que diz a letra da lei, a nossa maior lei. Este asilo inviolável, de acordo com a lei, deveria dar a nós, cidadãos, o direito de não termos a nossa casa invadida por ninguém. É direito. É um direito nosso, é um direito de qualquer pessoa. A casa de alguém só pode ser invadida com autorização da justiça, com autorização expressa, assinada, expedida pela justiça e apenas durante o dia. Mas o que nós vimos aí foram os direitos de todas essas pessoas, de todos esses cidadãos e cidadãs sendo violados por criminosos que invadiram durante a noite. E se não fosse alguém chamar a polícia, a gente não sabe qual seria o desfecho dessa história. Ontem eu até cheguei a comentar isso aqui, esta não é uma situação extraordinária. O que foi extraordinário aqui foi a ação da polícia. O que foi extraordinário aqui foi a polícia chegar no momento em que pelo menos um criminoso ainda estava lá dentro. Mas este tipo de crime ocorre com muita frequência na cidade de Manaus. Não há nada de extraordinário nisso. Não há nada de extraordinário aí. E o cidadão está tendo o seu direito violado, está sendo o seu direito não respeitado por conta da criminalidade, por conta da violência. O que se busca? Que objeto de valor tem tanto dentro da casa das pessoas? Celulares, joias, dinheiro ninguém guarda mais em casa, está no banco, televisores. A vida das pessoas colocada em risco por conta de objetos assim. E agora a gente vai acompanhar, lá na delegacia, o autor dessa invasão, desse cárcere privado, ele tentou justificar o terror imposto a esta família, como se fosse possível algum tipo de justificativa. Lá na delegacia, ele alegou que estava sem emprego e que precisava de dinheiro para pagar a pensão alimentícia da filha. Foi isso que ele alegou. Vamos acompanhar na reportagem. Momentos de terror. Estamos na rua Massarico, na zona norte de Manaus, no bairro Fazendinha. Por volta das 5 da manhã, 3 homens, 2 ainda de nomes ainda não identificados e um identificado como Michel dos Santos, de 27 anos. Eles chegaram por volta das 5 da manhã nesta residência aqui da rua Massarico. Eles entraram na casa,
para assaltar. Aqui dentro moram pelo menos 6 pessoas. Só que os 3 tiveram a ação frustrada. A polícia chegou e eles começaram a manter a família refém. Eram 3 no início, né? 3 causadores, 3 infratores. 2 conseguiram fugir e 1 ficou homiziado aqui no local. A polícia chegou às 6h30 da manhã. Michel estava sozinho, já que os 2 fugiram. Foi aí que ele manteve a família refém. As pessoas foram identificadas como um senhor, o Milton, o Misael, que estava inclusive enfaixado, a Renata, a Thelma, que também é uma senhora, a Amanda, que é a esposa do Misael, e uma criança de 2 anos de idade, o Júnior. 6 pessoas. Ele foi liberando um a um e manteve por 3 horas aí de negociações apenas um membro da família lá dentro, que era uma mulher. Nessas negociações, ele pediu e exigiu a presença da imprensa. Foi então que uma repórter de um portal se prontificou e foi até dentro da casa, juntamente com o cinegrafista. Eles fizeram imagens ao vivo e ali ele estava assegurado com a sua exigência. O advogado, que inclusive era uma das exigências dele, chegou minutos depois. Como ele insistia na presença de um advogado, certo? E eu queria deixar bem claro aqui nesse momento que eu vim aqui porque essa família é minha vizinha, certo? E hoje esse bairro aqui simplesmente não tem policiamento. Não existe policiamento no Fazendinha. Então o que acontece? Sempre a gente está sofrendo esse tipo de assalto, esse tipo de coisa. A Polícia Civil está de parabéns agora por ter resolvido a situação. Depois de 3 horas, Michel se entregou. Ele queria também que a esposa dele entrasse aqui no local, como a gente viu. Ela entrou, conversou com ele e ele também queria a identidade dele preservada, não queria mostrar o rosto dele. Então, ele saiu. Antes dele sair, evidentemente que ele liberou a última refém. Ele entrou na viatura da 13ª SICOM e foi encaminhado ao 6º DIP. Todos da família passam bem. Um deles teve a mão ali machucada, porque ele foi inclusive amarrado. Michel foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele foi apresentado pelos policiais e disse que estava arrependido. Tô arrependido, é isso, já arrependi, já me pegaram, entendeu? E essa arma tu conseguiu aonde, Michel? Era do meu comparsa, ele que me chamou, ele que deu ele. O que tu queria realmente? Levar os pertences ali da sua família? Só pagar a pensão da minha filha meia, que não tem um trabalho, o único jeito foi esse, então... Ele deixou de servir ao Senhor, saiu de casa para se juntar com uma mulher, deixou o Senhor. Quando ele estava comigo, ele ia para a igreja comigo. E agora? O que acontece com ele agora? Ele está sendo autuado em flagrante por roubo e sequestro, será encaminhado para audiência de custódia e aí o juiz decide se ele vai responder em liberdade ou ele vai ficar preso. Você ouviu a declaração da mãe aí, do Michel? Ninguém cria um filho para ver o filho ao vivo no noticiário como sendo o autor de um crime dessa natureza, né? Um bandido que invade uma casa e que deixa uma família sob a mira de uma arma e que faz reféns. Você já imaginou um negócio desse? A mãe está colocando, fica essa coisa aí de sogra com nora, né? Tem sempre essa briga aí. Depois que saiu de casa, que foi morar com a mulher, ou que foi fazer aquilo, é decisão dele, minha senhora. Eu sei que é a família que sofre, eu sei que são os pais, são as mães, são os familiares próximos que sofrem, mas a decisão foi dele. Porque nesse momento tem gente desempregada na cidade de Manaus, em todo o nosso estado. Neste momento tem pai de família que não está conseguindo pagar pensão alimentícia, que não está conseguindo direito a comida para dentro de casa, para os filhos que estão dentro de casa, mas nem por isso estão invadindo a casa dos outros, nem por isso estão com armas por aí ameaçando a vida dos outros, não. Estão nos sinais de trânsito, estão vendendo bala, estão limpando o quintal, estão se virando, mas não decidiram ir para o mundo do crime. Neste momento, há pessoas nesta condição. Então, a justificativa aí do senhor Michel não cola, não cabe. Foi preso,
e precisa ser responsabilizado por todos os atos que ele cometeu, por todas as vítimas que ele fez, por todos os prejuízos materiais e psicológicos que ele deixou na vida desta família e também da nossa sociedade, viu? E também para a nossa cidade, porque todos nós acompanhamos este caso que poderia ter evoluído para uma maneira trágica, para um resultado trágico. Graças a Deus, nenhum tiro foi disparado. Vamos mostrar o drone da TV A Crítica? O drone da TV A Crítica está na zona oeste da cidade. Isso aqui é Avenida Brasil. Vamos lá, Alex, levanta voo aí para a gente dar uma olhada no trânsito, por favor. O Alex já está subindo o drone da TV A Crítica. É isso mesmo, Avenida Brasil, ali no início, né? Aí onde é a Caco Caminha, de quem vai para a Compensa e de quem vem de lá. O trânsito é sempre muito mais intenso de quem vem da Zona Oeste para cá, de quem está vindo da Compensa e dos demais bairros, sobretudo depois da interdição ali do São Jorge, da obra que ocorre ali no São Jorge, na sequência da Avenida São Jorge. Então o trânsito sempre fica muito concorrido de quem vem na Avenida Brasil para acessar a Caco Caminha e seguir pela Boulevard Álvaro Maia. São 6 horas e 50 minutos, esse é o trânsito. Está fluindo, muitos carros na pista, mas o trânsito está fluindo, o motorista ainda tem uma boa alternativa para ir por essa área da cidade. Obrigado ao Alex por essas informações. Agora a gente tem informação para quem está vindo pela Rodrigo Otávio, viu? Para quem está indo pela Rodrigo Otávio, a informação é de um acidente, viu? Informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, lá na Rodrigo Otávio, próximo à rotatória da Suframa, choque de caminhão com canteiro central em uma faixa bloqueada. Trânsito com retenções na área. Isso aqui, a situação ali já é complicada, meu amigo. Com essa faixa aqui, com pelo menos uma faixa interditada, aí que o negócio vai ficar complicado mesmo lá pela área da Rodrigo Otávio. Se der para o Alex chegar depois para a gente mostrar o trânsito por lá, a gente com certeza vai ver a situação da Rodrigo Otávio complicada. Ainda mais agora, 9 para as 7 da manhã, o trânsito a partir das 7 complica mais ainda naquela área, mas nós temos aqui a informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Este caminhão aí que avançou o canteiro central e está atravessado dessa forma, vai precisar ser guinchado para ser tirado daí, viu? Vai precisar ser guinchado e não é uma coisa fácil de fazer, um caminhão pesado. Se estiver carregado, pior ainda, o trânsito segue complicado na Rodrigo Otávio e deve demorar alguns minutos nessa situação aí, lá na Avenida General Rodrigo Otávio. Informação que a gente traz para você. Daqui a pouco a gente volta com informações do trânsito a partir do drone da TV A Crítica também. Deixa eu falar dos criminosos, que estão cada vez mais... Na verdade, eles já estão acostumados, viu? Estão acostumados a fazer esse tipo de crime. Porque um ônibus do transporte coletivo foi alvo de um assalto lá no bairro Cidade Nova. Isso ocorreu ontem à noite, viu? E já é a 8ª linha roubada na área da semana passada para cá. Deixa eu falar com a May Chapiama sobre este crime. May, bom dia para você mais uma vez. Explica para a gente como foi que esses criminosos agiram, quantos eram, o que levaram. Traz as informações, por favor. Pois é, Manuel, bom dia novamente a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Mais um assalto, Emanuel, a coletivos registrados na nossa cidade na noite desta terça-feira no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus, e dessa vez assalto ao coletivo da linha 500. De acordo com informações do motorista, que não quis se identificar por medo, 4 homens entraram no coletivo ali nas proximidades do T3 e se passaram como passageiros durante algum tempo ali da viagem. Em um determinado momento, eles anunciaram um assalto. Todos 4 estavam armados com armas de fogo e agiram com extrema violência, todo o tempo ameaçando os passageiros. Eles recolheram celulares, bolsas, carteiras e outros objetos pessoais das vítimas, além também de recolher a renda do cobrador. Em seguida, eles obrigaram esse motorista para que ele parasse, para que eles pudessem fugir, e não foram identificados. O caso foi registrado mais uma vez no 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus. Não é a primeira vez que a gente
relata assaltos a coletivos aqui no programa Manhã no Ar. Já foram várias linhas assaltadas, 350, 355, 356, 060, 328, 560 e agora a linha 500. A cada dia, os criminosos estão mais audaciosos e a gente espera que a polícia possa fazer algo aí para tentar diminuir o número de assaltos a coletivos, viu, Emanuel? Eu volto com você. Esses números citados pela Meixa Piama agora são linhas apenas da Zona Norte. Não são, inclusive, todas as linhas de ônibus assaltadas ou os assaltos que ocorreram durante esse período, todos eles não. Nós estamos falando da incidência de casos em uma área, de uma região específica da cidade, que merece, portanto, uma atuação específica das autoridades de segurança por conta da população que está sendo vítima. Mei, mais uma vez, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Coloca a imagem desse ônibus, por favor, na tela para a gente. Porque é o seguinte, na reportagem, nas informações que nós estamos trazendo aqui, estamos dizendo o seguinte, vou abrir aspas para as palavras da Meixa Piama. Eles obrigaram o motorista a parar o ônibus, fugiram sem ser identificados. É a informação que a gente tem. Mas, meus amigos, deixa eu dizer para vocês, eu já disse isso aqui antes, esses ônibus aí, eles possuem câmeras de vigilância aí dentro. Câmeras de vigilância que são monitoradas remotamente, inclusive. Tudo que ocorre dentro dos ônibus é monitorado pelas empresas, porque as empresas estão fiscalizando motoristas e cobradores. Obviamente, as empresas precisam se proteger, já houve casos de furtos, de roubo, enfim, não estou questionando isso. Mas num momento como esse, cadê as imagens desses criminosos cometendo os crimes para a gente mostrar aqui? Se não quer mostrar para a TV a crítica, mostre para alguém, mostre para um blog, portal, mas divulga para a imprensa, para a população saber quem são esses criminosos, para que os usuários do transporte coletivo da Zona Norte, da linha 500 e de todas essas outras linhas citadas pela Meixa Piama, para que saibam quem são esses bandidos, para que no momento que eles entrarem... Meus amigos, quem pega o ônibus todo dia para ir para a escola, sabe quem entra, quem está no ônibus com ele. Quem vai para o trabalho todo dia às 7, 8 horas da manhã, sabe quem entra no ônibus na parada também. Conhece, quando entra no transporte coletivo, já reconhece as pessoas que estão lá. É assim. As autoridades, a galera aí que não usa ônibus há muito tempo, que esqueceu como é ser pobre, que esqueceu como é usar o transporte coletivo, não usa mais. Entendeu? Os políticos, os bacanas, esse aí não lembro mais como é, mas a população sabe como é. Sabe exatamente como é. Quando você entra no ônibus, às vezes quando pega no centro, ou nos terminais, em direção ao bairro, dependendo do horário, você sabe quem são as pessoas que estão lá no transporte coletivo. Pode não saber o nome, pode não saber de onde vem, exatamente onde mora, mas sabe, aquele estava no ônibus semana passada, mês passado. Se a gente divulga aqui a cara dos bandidos, se a gente divulga aqui os criminosos que estão cometendo esse terror aí na Zona Norte, se o Sinetran, as empresas do transporte coletivo, esse ônibus aí, se eu não me engano, é da Eucatur, se divulgar essas imagens, se a gente mostrar aqui, a população vai saber quem é. E no momento que eles entrarem no ônibus, a população vai reconhecer, vai chamar a polícia, vai desconfiar e vai deixar de ser vítima. Vai deixar de ser vítima. 6 horas e 57 minutos. Olha, a gente está se aproximando aqui do nosso horário junto à FM O Dia. De segunda a sexta-feira, a primeira hora do Manhã no Ar, a gente também veicula na rádio, na FM O Dia, e contamos aí com a audiência dos nossos ouvintes, sempre até às 7 da manhã. E, portanto, eu gostaria de, desde já, agradecer a audiência de todos. Lembrando que amanhã, a partir das 6, a gente está de volta aqui com vocês, com todos vocês, viu? Mas que podem seguir na nossa programação. Aqueles que não podem continuar acompanhando pela rádio, pode acompanhar aí no Acrítica Play, viu? Na internet. E você sabe, a internet está na palma da mão, vai com você para onde você for. Aqui pela televisão a gente segue até às 8h30 da manhã e a gente vai agora justamente fazer a interação com os nossos telespectadores, as pessoas que mandam mensagens para a gente por meio do telefone 19, esse que está no seu vídeo aí, 9291-2167. Bom dia, Emanuel. Essa é a Ágata Vitória, lá do Zumbi dos Palmares. Que linda Ágata. Bom dia para ela. E aqui quem é? O Emanuel é a Nicole. Um abraço para a Nicole, viu, para a família dela lá no Bela Vista. Abraço para a Nicole, olha o sorriso bonito, os olhos acesos. Tem mais interação? Tem mais interação? Vamos lá? Olha, já estou no meu trabalho assistindo Manhã no Ar. Emanuel manda um alô para as professoras da escola Fabrício Sampaio. Abraço para as professoras, professores também, né? Lá da Fabrício Sampaio.
Olha lá, daqui a pouco começa a aula, daqui a pouquinho, né? Já está batendo o sinal já deve estar começando agora. Parabéns, Emanuel, como você apresenta o programa de maneira como o povo entenda. Dá um abraço na Mei Chapiama, sou muito fã dela. Me chamo Antônio, lá no Rio Piorini. Tá aí, olha, os cumprimentos do Antônio para Mei Chapiama. Bom dia, Emanuel. Aqui é a Maria do Zumbi dos Palmares. Abraço para Maria, obrigado pela audiência, viu, Maria? Passou um texto ali embaixo, diretora, passou, mas sobe mais um pouquinho. Tem um texto que passou ali, está aí coberto. Olha, bom dia, Manuel Cardoso, estou ligado no seu programa todas as manhãs, bom dia para você também. E aqui em cima, minha princesa de 6 meses, a Maria Pérola Hilário Abud, já ligada nas notícias do Manhã no Ar, bom dia, Deus abençoe. Olha que sorriso lindo, meu Deus. É a princesinha de 6 meses, muito bem, muito bem. Olha só, a gente está... Desde os primeiros momentos falando sobre crime, sempre falando sobre algumas notícias um pouco desagradáveis. Essa interação, esse momento de interação, traz sempre uma leveza para a gente, né? E, infelizmente, a gente sabe que muitas dessas crianças estão assistindo a programação também, esperando aí o A Crítica Kids, umas já estavam assistindo antes, mas neste momento é um momento sempre bom, a gente vê as famílias ligadas, essa interação com a gente, traz esse sorriso das crianças, traz uma esperança num dia, num futuro melhor, num amanhã melhor, e de fato é nisso que a gente precisa apostar, é nisso que a gente precisa acreditar, e é isso também que impulsiona o nosso trabalho. O nosso trabalho é mostrar a realidade como ela é, para que a partir desta análise da realidade as ações sejam tomadas, quem tem que tomar alguma providência tome, esse é o nosso trabalho. E ao passo que a realidade melhore, as reportagens também vão melhorar. E ao passo que a criminalidade diminua, a reportagem justamente vai mostrar isso. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de seguir junto com a sociedade, viu? 7h01, mas a gente tem que voltar para o noticiário policial. Deixa eu trazer para vocês essa informação aqui. 7 pessoas foram presas, suspeita de integrar um grupo de criminosos que realiza furtos de cabos de telefonia. Segundo a polícia, foram inutilizados pelo menos 8 metros de fiação, quantidade suficiente para prejudicar mais de 300 usuários. Vamos acompanhar na reportagem? Os 7 integrantes de um bando especializado em furtar cabos telefônicos foram presos em flagrante pelas equipes aqui da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Aqui atrás de mim está exatamente o material que foi encontrado aí com essa turma. 8 metros de cabo de 2 pares e, segundo as equipes de investigação, o objetivo aí dessa turma criminosa é justamente remover o miolo desses cabos, esses finos aqui fios de cobre que a gente observa aqui, olha, eles removem, fica exatamente assim, soltinho, até que posteriormente eles derretem e fica como está aqui, olha, só o cobre. Aí eles acabam trocando por droga, vendem por quantias, enfim. Segundo a polícia, isso aqui parece algo simples, mas cada cabo desse aqui que foi cortado acaba inutilizando o serviço de internet e também de linhas telefônicas a cerca de 300 usuários. Já imaginou aí numa situação de perigo, de risco, querer ligar para a polícia, para uma ambulância e simplesmente não conseguir? Há casos em que muitas vezes o usuário procura a empresa reclamando por uma suposta falha no serviço, mas no VEFO o que aconteceu foi isso, né? Então, esse bando, eles não têm ideia o prejuízo que eles causam a essas empresas, que já está em mais de R$500 milhão, porque a empresa ela não pode pegar um cabo desse e emendar com outro, ela tem que trocar todo o equipamento, causa um transtorno para o usuário, não só o transtorno de eles não conseguirem ligar, mas quando se principalmente numa emergência estiver precisando de um socorro, como alguns casos já aconteceram, não conseguir. A gente aproveita aqui a oportunidade para esclarecer aos proprietários desses ferros velhos que estão recebendo esse material, eles podem ser indiciados pelo crime de receptação, porque eles sabem que esse material é roubado, é proveniente desse tipo de crime que tem incomodado muito, não só a população, a polícia, como as empresas também. Então, é uma situação aparentemente simples, mas que causa um transtorno muito grande. Então, fica o alerta para essas pessoas que podem ser indiciadas. Após serem presos em flagrante, os 7 suspeitos foram apresentados aqui no prédio da DRF, aonde devem ficar à disposição da Justiça.
Esse crime aqui é um crime físico, né? A gente vai mostrar agora um outro tipo de crime que tem sido cada vez mais comum. Uma dupla foi presa por integrar uma quadrilha de estelionatários aqui na capital. Agora presta atenção, eles buscavam vítimas em sites de compra e venda na internet e recrutavam terceiros para buscar a mercadoria. A polícia procura agora outros 2 integrantes do grupo. Uma família criminosa que atuava fortemente aqui na capital amazonense. Todos estelionatários. 2 deles foram presos. Um pelo mandado de prisão preventiva que foi cumprido e o outro em flagrante mesmo. São eles, Ivan Lopes das Graças e Rafael Rabelo de Oliveira. Eles se interessavam por produtos que estavam sendo anunciados nos sites e aplicativos de compra e venda, demonstravam interesse, normalmente, celulares, notebooks, videogames e por aí vai. Entravam em contato com o anunciante, no caso, a vítima, diziam que queriam comprar tais produtos, pegavam ali todos os dados do anunciante e faziam depósito. Só que o envelope normalmente estava vazio. A segunda parte do plano, marcavam com a vítima em um shopping da cidade para passar credibilidade e mandavam uma terceira pessoa para retirar os produtos. Horas depois, a vítima ia ver o envelope, a conta bancária e o saldo negativo. Essa associação criminosa ela é liderada pelo Enderson, que está foragido, pela sua irmã, Rafaela, e também por esse que foi cumprido o mandado de prisão e também será autuado em flagrante delito, que é o Rafael. Os 3 ficam por trás, coordenando, ficam em busca de novas vítimas e, especificamente, essa quadrilha, ela agia por trás desses 3 infratores e eles recrutavam outras pessoas para buscar esses eletrônicos ou qualquer outro aparelho em shoppings da cidade. Especificamente nessa prisão em flagrante que foi realizada aí pela equipe do 3º DIP, essa investigação começou lá no shopping Manauara. Houve uma negociação de um videogame, de um PS4. A vítima sentiu que tinha alguma coisa estranha. Por quê? Eles utilizam através do seu aplicativo do WhatsApp uma fotografia de uma outra pessoa e chegam inclusive a mandar a carteira de identidade para a pessoa que está vendendo o aparelho. Delegado, aplicaram inúmeros golpes, fizeram várias vítimas e a pergunta é, o que eles faziam com todos esses produtos de alto valor? Esses produtos, depois que estavam em posse da quadrilha, eles revendiam até mesmo no próprio aparelho, ou estamos analisando a possibilidade também de ter algum comerciante, algum empresário que esteja recebendo, desde que esteja recebendo de má fé, que há uma desproporção muito grande, ele também pode ser autuado também pela receptação. É uma quadrilha organizada, né? Já só identificados temos 16 ocorrências, no qual reconhece esses 3 infratores, o Enderson, o Rafael e também a Rafaela. A polícia quer chegar agora até os outros envolvidos. Essa dupla foi flagrada no momento em que estava se preparando ali para consumar mais um delito. Os criminosos só não imaginavam que a polícia estaria ali presente. E de acordo ainda com a Polícia Civil, que atua aqui no 9º DIP, eles já estavam se preparando para aplicar outros 3 golpes aqui na capital quando foram presos pela polícia. É bom frisar bastante a imagem desses 2, delegado, não importa o tempo. Se alguém foi vítima desses 2 criminosos, pode procurar a delegacia e registrar o BO. Sim, as pessoas que estão vendo, que estão reconhecendo, que procure a delegacia da área, caso você que esteja vendo, seja morador e tenha tomado prejuízo no bairro São José, nos procure aqui hoje mesmo para que seja instaurado o respectivo inquérito policial. E você que seja de uma outra área, procure a delegacia, não importa o período. Olha, no município de Caapiranga, um estudante de mestrado foi preso suspeito de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o jovem, ao transportar o material ilícito, fazia esse transporte da droga para pagar uma dívida. Vamos acompanhar na reportagem.
O estudante de mestrado foi identificado como Danilo de Souza, de 29 anos. Ele foi preso no município de Capiranga, que fica no interior do Amazonas. Os policiais civis do 32º Distrito Integrado de Polícia foram informados, através de uma denúncia anônima, que Danilo estava se preparando em uma lancha para transportar entorpecentes. Os policiais civis rapidamente pediram o apoio da Polícia Militar, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina naquela região. Os policiais civis e militares montaram uma espécie de campana em um porto que fica no município e aguardaram o momento certo para localizar o Danilo. Os policiais fizeram uma revista em uma lancha e localizaram o Danilo. Em uma mochila que estava com o rapaz, eles encontraram 2 porções grandes de cocaína, 2 porções médias de maconha do tipo skunk, 7 trouxinhas da mesma substância e uma balança de precisão. O Danilo foi interrogado pelos policiais e chegou a confessar a participação no crime. Disse que estava fazendo esse trabalho ilícito apenas como mula, para pagar dívidas do tráfico de drogas. O estudante foi encaminhado para a carceragem da delegacia, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e agora vai ficar à disposição da justiça. Deve ser encaminhado para uma audiência de custódia que vai decidir se Danilo vai responder pelo crime em liberdade ou atrás das grades. É uma situação que preocupa todos nós quando a gente vê, a mim particularmente, quando a gente vê um estudante de nível superior, está no mestrado, né? Já está no mestrado, já tem o nível superior. Alguém que tem absolutamente esclarecimento sobre a dinâmica social, sobre os fatos sociais, sobre os problemas da nossa sociedade. E quando a gente vê o indivíduo com esse conhecimento ainda se prestando a uma atividade como essa, meu amigo, não tem dinheiro, está precisando de dinheiro, vai trabalhar. Vai procurar o que é digno, vai procurar o que é honesto para trabalhar. Ah, mas eu só ia transportar, não ia apontar arma para a cara de ninguém. Mas, de repente, já apontaram arma na cara de alguém por causa dessa droga aí. A qualquer momento, esse entorpecente, esse não, porque já foi apreendido, mas o cara não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem as consequências do consumo dessa droga, para onde ele está transportando, como se fosse uma mula, como se fosse alguém sem consciência, como se fosse alguém sem qualquer tipo de instrução. Então, quando a gente vê algo assim, eu particularmente, quando vejo algo assim, bate aquela desesperança, né? Porque as pessoas que deveriam estar preparando ou se preparando para mudar essa sociedade, para melhorar essa sociedade, tem esse tipo de postura aqui, aí não dá para entender, né, meu amigo? Não dá para entender. 7h11. Vamos trazer a interação do nosso telespectador? Ainda há pouco o comentário de alguém aqui sobre aquele comentário que se escondeu naquela hora, sobre essa intervenção no transporte público. Nenhum desses prefeitos tem interesse em melhorar o transporte coletivo de Manaus. Não tem respeito com a população, porque ele não abre concessão para os empresários manauaras. Aí tem rabo preso. É o que essa pessoa aqui é a opinião dessa pessoa sobre o transporte coletivo no geral, né? Nós estamos falando disso porque daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem onde o Tribunal de Contas do Estado determina que a prefeitura, que o prefeito da cidade se manifeste no prazo de 5 dias sobre a intervenção financeira que ocorre no sistema do transporte coletivo na cidade de Manaus. A intervenção financeira que ocorre justamente para que a prefeitura fizesse aí o levantamento, um diagnóstico e apresentasse um relatório sobre a real situação do sistema do transporte coletivo na cidade de Manaus. Acontece que essa intervenção, que no primeiro decreto, que no primeiro momento já teria inclusive que ter terminado, ela foi prorrogada. E nenhum relatório foi divulgado, nenhuma informação prática, nenhuma ação prática foi divulgada. O que aconteceu após essa intervenção e que a população sentiu do lado daqui foi a redução do número de ônibus em pelo menos 70% da frota em algumas linhas na cidade, sobretudo no fim de semana,
de acordo com a alegação dos empresários, é porque não há dinheiro para a compra de combustível, dinheiro que não estaria sendo repassado pela prefeitura, que está, a renda, a bilhetagem, principalmente a eletrônica, está sendo repassada para a prefeitura por conta da intervenção financeira. Há também agora uma outra situação. Justamente por conta disso, o Tribunal de Contas se manifestou, que é porque o Sinetran está questionando algumas dívidas trabalhistas, responsabilidades trabalhistas, e dizendo que não está recebendo esse dinheiro da Prefeitura. Ou seja, a intervenção está criando mais problemas do que solução. E aqui eu concordo com o que disse o telespectador ainda há pouco, a falta de compromissos. E me dirijo diretamente. Você já experimentou, você que está me assistindo aí, meu amigo, você é meu amigo político, você é vereador, vamos lá. As pessoas que têm a obrigação de fiscalizar o sistema, aquilo que é público, aquilo que é oferecido, que é ofertado por meio do poder público, neste caso as empresas são privadas, mas a concessão é pública. Elas operam porque o poder público concedeu a elas a possibilidade de operar. Então, você, amigo vereador, você já procurou andar nesses ônibus articulados recentemente na cidade de Manaus? Tudo bem, se você acha que andar de ônibus para você que é uma autoridade pública já é algo que não está, você já não pode mais fazer, porque você é uma autoridade pública, a autoridade não anda de ônibus, se é isso que você pensa, e sim, eu estou sendo irônico, porque eu acho que o vereador deveria andar sim, lá, passar pelos mesmos serviços que a população passa, os representantes públicos deveriam. Então, se você não quer andar de ônibus, experimenta, de carro mesmo, emparelha do lado de um ônibus desses articulado, do articulado, para você ver se não dá medo, se não dá aquela impressão que o ônibus vai desmontar a qualquer momento, podendo gerar um acidente grave a qualquer momento na cidade de Manaus. Quando o telespectador chega com a gente e fala que há falta de compromisso, parece que há rabo preso e não entende porque entra prefeito e sai prefeito, a situação não melhora, é disso que está falando, porque o serviço apresentado, oferecido para a comunidade, é um serviço realmente deficitário. 7 horas e 15 minutos. A gente tem informação agora de um acidente de trânsito, é isso, produção? Um acidente de trânsito envolvendo 2 pessoas na Altais Mirim, lá no São José Operário. Esse acidente teria ocorrido entre uma moto e um pedestre que atravessaria a rua neste momento e o pedestre não viu a aproximação da moto. As informações que chegam ainda são preliminares, mas é que houve vários hematomas por parte do motoqueiro que teve uma perna quebrada, vários hematomas. O pedestre também teve as 2 pernas quebradas neste acidente. Volta a fotografia, por favor. Eles já foram, inclusive, já foram atendidos, já foram encaminhados para o hospital, que fica ali próximo, né? O João Lúcio fica ali próximo deles, já foram atendidos, mas um acidente, portanto, um acidente grave, né? Um com 2 pernas quebradas, o outro com uma perna quebrada, é a informação que a gente está recebendo aqui, e isso aí obviamente deixou o trânsito complicado ali na grande circular. Daqui a pouco teremos informação do drone, o Alex está se movimentando para alguma área da cidade, a gente mostra. Tivemos mais cedo um acidente ali na Rodrigo Otávio envolvendo um caminhão, agora esse lá no São José envolvendo a moto e um pedestre também, e a qualquer momento a gente traz o drone para mostrar o reflexo disso no trânsito da nossa cidade. Deixa eu trazer agora mais um caso de violência doméstica, viu, que foi registrado aqui na capital. Dessa vez, a vítima foi ameaçada pelo próprio companheiro com uma faca. Esse crime aconteceu lá no Coroado, na zona leste da cidade, e só não acabou em feminicídio porque um vizinho ligou para a polícia. Os policiais militares aqui da 11ª SICOM ficaram sabendo do caso depois que uma testemunha denunciou para a polícia. Ele viu a situação e preferiu evitar o pior. Esse caso aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, no beco Olaria, aqui no Coroado, zona leste de Manaus. Frankilane Salles Silva, de 45 anos, estava ameaçando a própria companheira quando foi encontrado pelos policiais militares. Eu vou conversar agora com o Tenente Rubens, que vai trazer mais informações sobre esse caso. Tenente, dessa vez eu acredito que o próprio vizinho, viu a situação e preferiu chamar a polícia para evitar, de repente, até uma morte. É isso mesmo? Exatamente. Quando em patrulhamento de rotina na Alameda Cosme Ferreira, a equipe foi alertada por um popular
que um cidadão no Beco Olaria estava ameaçando a própria esposa com uma arma branca. Foi deslocado até o local e, ao chegar no local, realmente ele se encontrava com uma arma branca na mão, ameaçando a sua cônjuge. De imediato foi dado voz de prisão, ele não reagiu, entregou-se e foi conduzido à delegacia da mulher para que fosse tomada as providências cabíveis. Agora, tenente, infelizmente é uma situação bastante comum, acontece principalmente nos finais de semana, onde alguns indivíduos acabam abusando aí do álcool ou até mesmo de entorpecentes, e essa situação infelizmente ainda acontece muito com as mulheres. Mas a vítima, ela pode também fazer uma denúncia, né? Existem canais da Polícia Militar em que ela pode ligar e vocês vão até o local também para evitar algo pior acontecer. Exatamente, nós temos uma linha direta, o número 988421593, 24 horas, pronto para atender qualquer demanda. Frankilane foi encaminhado até a Delegacia Especializada da Mulher, onde passou pelos procedimentos legais e agora está à disposição da Justiça. Olha, traz para mim a imagem ao vivo do Alex Gomes, por favor, ele que está acompanhando aquele acidente ali na Rodrigo Otávio, na área do distrito. Olha aí, o caminhão que subiu o canteiro central, bateu ali no canteiro, bateu numa árvore. O trânsito, parece que não há tanta retenção no trânsito. E a gente se aproxima, o Alex está se aproximando do caminhão aqui para a gente mostrar um pouco o prejuízo. Os pneus da frente, pelo menos, não parecem estar carecas nesta área. E olha, e o trânsito está tranquilo aí nessa saída da Rodrigo Otávio, né? A gente imaginou que ia haver uma retenção muito maior por parte dos veículos. São 7 horas e 20 minutos, mas o trânsito parece tranquilo nessa área. O caminhão permanece aí no canteiro central. Para ser retirado daí, vai de fato precisar de algum guincho com a capacidade para retirá-lo. Ele não parece estar carregado não, pela forma como está o feixe de molas ali, parece que ele não está carregado com líquido, com combustível não. É um veículo que transporta combustível e também não há tanta retenção no trânsito como nós imaginávamos que estava ocorrendo. Um agente do Manaus Trans está aí no local, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, mas de qualquer forma a gente traz aqui o alerta para o motorista, o alerta que a gente faz com imagens do Alex ao vivo. O Alex está trazendo essas imagens aí ao vivo para a gente e fazemos esse alerta aqui para o motorista nesta área da General Rodrigo Otávio. Isso aí é um pouco antes de chegar na rotatória lá da Suframa, na bola da Suframa. É um pouco antes de chegar na bola da Suframa, então o motorista é bom vir devagar, vir com atenção, por tirar um pouco o pé aí, aliviar um pouco o pé do acelerador. Olha, ali à frente já é a rotatória da Suframa. Então, tranquilo o trânsito aí, inclusive algo até inesperado, né? Tendo em vista que ainda há uma obra, o trabalho de reconstrução do asfalto ali na rotatória ainda está acontecendo e mesmo assim o trânsito é tranquilo nessa quarta-feira às 7 horas e 21 minutos. Portanto, as imagens aí que a gente traz ao vivo deste acidente, o motorista pode ter perdido o controle do veículo ou algum problema mecânico que o levou a subir o canteiro central. A gente ainda não tem essa informação, mas o trânsito é tranquilo na Rodrigo Otávio neste momento, viu? Obrigado ao Alex pelas informações que traz pra gente. Daqui a pouco o Alex sobe em outra área da cidade para mostrar o trânsito pra gente. A polícia conseguiu identificar e prender o autor de 3 assaltos cometidos aqui na capital. Só esse ano, viu? O homem, que estava no regime semiaberto, agia sozinho e, segundo a polícia, se inspirava em um seriado de televisão. Os roubos aconteceram em 2 agências bancárias e também em um supermercado. Especialista em assaltos a bancos. No seu histórico já constam 3 condenações, todas elas pela prática de roubos, e atualmente cumpria pena no regime semiaberto. Estamos falando de um homem identificado como José Roque de Souza, de 37 anos, que foi preso e apresentado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Segundo as equipes da especializada, o homem é autor de 2 assaltos que aconteceram em agências bancárias este ano. O primeiro episódio aconteceu no dia 9 de setembro, no centro, e o segundo no dia 4 de outubro, no bairro Adrianópolis. De acordo com as investigações, José sempre agia sozinho e usava disfarces como perucas, óculos e bonés, na tentativa de não ser reconhecido.
Imagens de câmeras de segurança de um shopping ajudaram o trabalho da polícia. Podemos observar que nesta filmagem o homem aparece normal, caminhando pelos corredores, mas poucos minutos depois, o suspeito surge já usando os disfarces. No início do ano teve um roubo a um supermercado, onde uma pessoa estava com as mesmas características dele, de peruca. Ele fazia uma simulação com uma arma, como se fosse policial, porque a forma como ele empunha a arma parecia ser policial, mas nós não conseguimos chegar à autoria. E depois houve um roubo a uma agência bancária, passamos a investigar. A pessoa estava de peruca, de óculos, boné e com a mesma silhueta, com os mesmos trejeitos. Não conseguimos identificar também. Aí houve um terceiro roubo, nós investigamos mais a fundo e chegamos aí, através de análise, chegamos à autoria do José Roque. A arma utilizada para cometer os crimes foi apreendida durante os trabalhos de investigação. Se tratava de uma imitação de arma de fogo e foi localizada nas proximidades de uma agência bancária, onde o homem teria cometido o último assalto. Além de confessar o crime, José disse à polícia que planejava um assalto maior e que se inspirava em um seriado de ficção científica. Ele planejava muito bem esses roubos, ele entrava em um local, escolhia às vezes um shopping, e nesse shopping ele entrava, vocês vão ver nas imagens em que ele entrava sem peruca, sem boné, sem nada, usando uma sacola, como se fosse um cliente qualquer. Depois ele voltava do banheiro e aí ele já vinha vestido com peruca, óculos, boné, pegava um táxi ou um mototáxi, chegava perto, fazia sozinho. E aí, por isso que essa foi a sacada dele, fazer só, não pilotar nenhuma motocicleta, nenhum veículo, e aí fazer o roubo e simplesmente sumia. Após ele ser preso, foi feito interrogatório, ele confessou e informou que se inspirava no seriado do Netflix, que é o La Casa de Papel, onde ele tinha o professor, o personagem, como inspiração. Segundo a polícia, José tinha até uma vida pacata, família e até um trabalho fixo em um terminal aqui da cidade, aonde acabou sendo preso através de um pedido de prisão preventiva. Após a decisão judicial, o homem deve regressar para o regime fechado. É muito provável que ele regrida porque ele tem três processos agora que foram instaurados, não foi só um inquérito. Nós instauramos o inquérito para cada roubo e um outro do início do ano, que foi do supermercado, que, enfim, chegamos à autoria também. A vivência do cinema, né, da ficção dele, até deu para ele aí essas 3 oportunidades de cometer o crime. Mas está aqui o resultado. Isso aqui é a vida real. É assim que termina na vida real. Na cadeia, fichado. Vamos ver agora para onde vai toda a criatividade. Vamos ver se ele vai ter acesso ao Netflix lá atrás das grades, viu? Só lembrar o caso de ontem, do Michel, que foi preso ontem durante aquela operação da polícia que libertou a última refém da casa onde o Michel fez a família toda refém, o Michel com outros 2 comparsas. Olha só, o Michel deve ser encaminhado hoje para a audiência de custódia. A audiência de custódia começa à tarde, o juiz, o Michel precisa ser apresentado na presença de um juiz do Ministério Público com o advogado ou com o defensor público. Então, esse aí é o momento do registro da prisão do Michel, no momento em que ele chega ao 6º Distrito Integrado de Polícia Central de Flagrantes, dessa área da zona norte da cidade, onde o caso foi registrado. Na sequência chega a mulher dele, que está grávida de 2 meses, de acordo com a família, que só tem 16 anos, essa menina aí que está grávida dele, já do segundo filho. E aí na delegacia o Michel disse que cometeu justamente porque estava desempregado e porque tinha que pagar a pensão da criança, e por isso fez o que fez, teria feito o que fez, invadiu a casa das pessoas. Ele chega na delegacia com o rosto coberto, porque foi uma das exigências que ele fez quando ele estava com uma vítima ainda sob a mira de uma arma.
A exigência era a presença da imprensa, como a gente já falou isso aqui muitas vezes, a presença de um advogado e, por último, a presença da família. Não quis ser identificado no momento da prisão lá, com o cara coberto e tudo mais, e, obviamente, para preservar a integridade física daquelas pessoas, da moça que ainda era feita vítima, refém deste homem, todas essas exigências foram cumpridas, foram atendidas pela autoridade policial que fez essa negociação, e agora o Michel deve ir para a audiência de custódia. A nossa pergunta, a nossa dúvida é, será que ele vai responder por este crime todo que fez atrás das grades, ou ele vai receber o benefício de responder no regime semiaberto com a utilização da tornozeleira eletrônica? Qual será o destino do Michel aí na audiência de custódia? Será que os juízes e promotores, ou advogado, ou defensor público, vai conseguir convencer juízes e promotores de que a necessidade dele por emprego ou por pagar pensão justifica ou justificou o ato que ele fez? Se bem que na audiência de custódia, ninguém não vai se julgar o mérito, não vai se julgar a conduta do criminoso, o crime em si, vai se julgar as circunstâncias da prisão. As circunstâncias da prisão que serão avaliadas. Se o flagrante foi realizado da maneira correta, se não houve abuso por parte da autoridade policial, se não houve erro, falhas na forma como ele foi preso. E pelo que a gente acompanhou, parece que aparentemente não. A polícia esteve lá desde as 6h30 da manhã, uma intervenção criminosa que durava já desde a madrugada. Essa família estava sob a mira da arma desses criminosos, os dois fugiram. Isso se seguiu até as 9h30 da manhã, culminando com o Michel se entregando sem nenhum tiro ser disparado. Vamos acompanhar na audiência de custódia, vamos ver qual vai ser o desfecho desse caso. Agora, você lembra do caso em que um investigador da Polícia Civil atirou em um médico no estacionamento do Hospital João Lúcio, ali na zona leste da cidade? Pois é, a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública informou ontem à tarde que instaurou uma sindicância para apurar a conduta do servidor. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira, nós trouxemos essa notícia aqui no Manhã no Ar. No veículo estava o médico, ferido de raspão no ombro, e uma mulher de 33 anos que havia ido à unidade hospitalar buscar uma receita médica. Tudo aconteceu, segundo o boletim de ocorrência, registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, após o HB20, o veículo branco em que o casal estava, ser confundido com um carro roubado. Pelo menos esta é a informação divulgada. No momento que essa matéria foi exibida aqui, logo em seguida, eu mesmo cheguei a comentar. Esse caso está muito estranho mesmo. Até porque o veículo tido como roubado era um HB20, mas um HB20 sedã, e a diferença é absurda do sedã para o hatch. E outra, a maneira como ocorreu essa abordagem, a quantidade de tiros disparados contra este veículo, pareceu meio que gratuito. Bom, uma sindicância está sendo instaurada para explicar todo esse contexto, todas essas circunstâncias aí. Quem é esse policial? Por que efetuou esses disparos? Tem algum conhecimento com esta mulher que estava dentro do veículo, a relação dela com o médico, com o policial? Foi pegar uma receita no hospital e foi pegar uma receita com o médico no hospital? Enfim, tá uma embolada só esse negócio, uma embolada grave, que a gente poderia estar divulgando aqui a morte de 2 pessoas pela quantidade de tiros que foram disparados contra este carro. A Corregedoria já abriu sindicância, a gente deve seguir acompanhando este caso, viu? O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas publicou nesta terça-feira uma determinação para a Prefeitura de Manaus para que a Prefeitura justifique sua conduta sobre a intervenção do transporte público em Manaus, que já dura 90 dias. Já dura 90 dias essa intervenção. Deixa eu falar com o Leon que já está aqui. Leon, muito bom dia para você. Explica para a gente, depois dessa determinação, quanto tempo a Prefeitura terá para apresentar os seus argumentos? O que exatamente está sendo questionado por parte do Tribunal? Fique à vontade, você está ao vivo.
Perfeito, Emanuel. Um ótimo dia para você e a todos que acompanham o Manhã no Ar neste momento. O que a gente vê aí, na verdade, né, é mais um capítulo dessa situação que a TV A Crítica vem acompanhando desde o mês de junho, essa intervenção financeira junto ao transporte público da capital amazonense. O Tribunal de Contas do Estado, como você bem disse, deu aí o prazo de 5 dias para que a Prefeitura de Manaus apresente os argumentos sobre a conduta perante essa intervenção financeira. Tudo isso é por conta de uma medida cautelar que foi feita pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, que alega, né, que precisa pagar, né, as despesas trabalhistas que deveriam estar de acordo com o sindicato serem restituídas aos cofres da entidade patronal para esse repasse às empresas de transporte coletivo que atuam na capital amazonense. O que a gente entende por essa intervenção na prática, na verdade? Desde junho, a Prefeitura vem fazendo um acompanhamento, Emanuel, tanto da entrada de recursos quanto da saída dos recursos junto a essas empresas que atuam no transporte coletivo aqui da capital amazonense. Por exemplo, 60% do sistema de bilhetagem eletrônica é retido pela Prefeitura de Manaus. Então, toda a renda ali dos cobradores, 60% do passe estudantil, ele é retido por conta aí dessa intervenção da Prefeitura de Manaus. Então, além do prefeito Arthur Virgílio Neto, que deve apresentar os seus argumentos, também devem apresentar Francisco Saldanha Bezerra, que é o interventor dessa situação, secretário municipal também de Finanças, e Manuel Paiva, diretor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A gente também vem acompanhando que em setembro o Sinetran já havia entrado com um pedido de suspensão dessa intervenção financeira, mas que foi negada em caráter liminar pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Em meio a tudo isso também o prefeito de Manaus, né, Arthur Virgílio Neto, ele afirmou várias vezes antes de ser intimado a apresentar esses argumentos ao Tribunal de Contas do Estado que não pretendia voltar atrás nessa decisão e acreditava que o TCE não tomaria nenhuma medida contra ela. Ele também avalia que as greves de ônibus na capital amazonense e os atrasos nos pagamentos não aconteceram mais. Além disso, reforçou que a intervenção seria mais eficaz se a Prefeitura tivesse acesso a 100% dessa bilhetagem eletrônica. Atualmente, né, como eu já havia dito, 60% desse acesso é feito pela Prefeitura. E aí, Emanuel, a gente também repercute, é claro, os reflexos de tudo isso para a população amazonense. Há 50 dias, por exemplo, a população vem enfrentando uma redução significativa na frota de ônibus. Isso por conta de que as empresas alegam que não têm renda, recursos suficientes para fazer a compra do diesel e manter aí a circulação de 100%. Então, reflexos sentidos principalmente pela população amazonense que sofre em meio a toda essa situação. Já são 50 dias com a frota reduzida, então muitas pessoas que querem ir para o trabalho bem cedo, tem que ter todo um planejamento também para ir para a faculdade. Além do trânsito, a gente ainda enfrenta transtornos em meio a essa situação. Emanuel, eu volto com você. Inclusive, você falando aí, Leão, ainda há pouco, passou um ônibus aí pertinho e daqui a gente consegue ouvir o barulho da sucata batendo, né? Imagina dentro do ônibus e a rua aí onde o Leão está fazendo esse ao vivo com a gente, tem um asfalto mais ou menos, né? Imagina nos bairros onde o asfalto não é tão bom. Leão, não sai daí, daqui a pouco eu volto a falar contigo. Deixa eu trazer, vamos colocar aqui, por favor, a participação do telespectador sobre esse assunto, inclusive. Olha, é a Samara, que todas as manhãs está assistindo a gente, lá na Zona Norte. Ela diz que o sistema do transporte já era um caos, agora piorou muito. Tem que sair 3 horas antes do horário do compromisso para chegar em casa quase 4 horas depois, viu? E olha só, não é só no fim de semana que os ônibus estão fazendo rodízio. E aqui, pelo que ela está falando, as pessoas tiveram que antecipar muito o horário, estão tendo que antecipar muito o horário. Você já pensou, meu irmão, 3 horas para chegar num compromisso? E aqui embaixo, ônibus sucateados, sem horário certo para passar, não temos abrigo nas paradas e assaltos. Ainda tem a catraca, que desconta de 2 a 3 passagens de uma vez. Seja a nossa voz, o povo está refém dessa situação calamitosa. Nós somos a voz, sim, é só você falar que a gente repercute a sua voz, como estamos dizendo aqui. É um problema que a população está sentindo, uma intervenção que ocorre aí há 90 dias e essa intervenção, sim, de fato, não teve mais paralisação recentemente, mas não há nenhuma melhora no sistema. Para o público não há nenhuma melhora. As paralisações representavam sim um gargalo, a impossibilidade das pessoas sair de casa, mas nada melhorou no sistema.
e a população pode participar com a gente, assim como esses telespectadores estão participando. O número está aí no seu vídeo, 9291-2167, é dessa forma que você fala com a gente, aqui fala direto com a nossa equipe de produção. Agora deixa eu trazer um caso curioso para vocês e preocupante também, né? A gente tem um vídeo, Peixe, coloca no ar, por favor, esse vídeo, Peixe. É um vídeo que mostra um tipo de satélite meteorológico de pequeno porte, que caiu em uma área de mata, viu? Desculpa, é foto, não é vídeo não. Essa foto aí que você está vendo, viu? Ele caiu numa área de mata. Isso aí viralizou nas redes sociais no início da semana. O equipamento, que segundo testemunhas estaria realizando um levantamento próximo ao município de Jutaí, teria sofrido uma pane e caído na região. O local em que a plataforma foi encontrada é afastado da área urbana. De acordo com informações preliminares, o equipamento deve ser trazido para Manaus. Inclusive, ser trazido para Manaus para que seja feita a investigação mesmo, né? Que equipamento é esse? As circunstâncias desse acidente? Você já imaginou, meu amigo, o satélite caindo? Aí, o bom desse caso é que caiu numa área de mata, não caiu no perímetro urbano. Mas todo esse equipamento aí, caindo do espaço, a gente fica surpreso pelo fato disso estar inteiro do jeito que está, né? Porque poderia estar aos pedaços, numa área urbana, isso poderia significar um acidente muito grave, né? A diretora está até comentando comigo aqui, parece que foi que aterrissou aí, né? Mas é uma queda muito grande, muito forte, o equipamento permanece inteiro aí, muitas partes intactas inclusive. É bom que haja uma investigação, é bom que haja uma investigação para que a gente descubra o que é isso que está provocando isso aí, porque é algo que é curioso para a gente, mas ao mesmo tempo não é novidade. A gente teve, no último dia 6 de setembro, teve um outro satélite que caiu no Rio Solimões. E que tanto satélite é esse aí? São satélites nossos? É do Brasil? É do nosso governo? Estão vigiando a Amazônia? Estão colocados sobre nós aqui de forma legal, de forma ilegal? São informações que seria bom a gente ter acesso. Ou são informações que têm a ver com a segurança nacional? Enfim, vamos acompanhar esse caso. Qualquer outra informação a gente traz aqui no Manhã no Ar. Mas eu quero voltar a falar com o Leon Furtado. Traz o Leon para a gente aqui, por favor. Tem notícia esperada por muita gente, né, Leon? O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o resultado provisório, né, o parcial aí das provas objetivas do concurso público para servidor. Já tem novidade aí, Leon? Que informações você tem sobre essa divulgação do tribunal? Tem novidade sim, Manuel. Uma notícia, inclusive, que é muito aguardada por todos que fizeram essa prova, que foi realizada no mês passado, no dia 13 de outubro, na verdade, né? São 160 vagas para o quadro de servidores aí do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E esse resultado, com esses nomes de quem fez o concurso, já pode ser acessado no site www.sebrasp.org.br. Então, aí ao todo, né, são mais de 68 mil pessoas que fizeram esse certame. Então, muito concorrido em todo o Brasil, inclusive, né, muitas pessoas participaram e elas já podem ter acesso ao resultado desse concurso com relação a essas provas objetivas, Emanuel. Então, temos aí, inclusive, o destaque. Aqui eu vou trazer mais informações, que são 140 vagas para o cargo de assistente judiciário e 20 para o cargo de analista judiciário de nível superior. Já para os cargos Na verdade é isso mesmo. Para o interior são 13 vagas, 7 foram destinadas à sub-região do Alto Solimões, abrangendo aí as comarcas de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e também Amaturá. Além de 6 vagas para a sub-região do Baixo Amazonas, que abrange aí as comarcas de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Inhamundá, São Sebastião do Atumã e também Urucará. Só repetindo mais uma vez para quem está nos acompanhando, Emanuel, o site para que você veja se o seu nome está lá dentre a lista dos selecionados, uma lista provisória, né, para o quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, é o www.sebrasp.org.br www.sebrasp.org.br. Grande notícia aí para todos, né, Manuel? Volto com você. Exatamente, para todos para quem se classificou, né, Leon? Obrigado pela informação, até daqui a pouco, Leon. Agora traz o drone da TV A Crítica para a gente aqui, por favor. Vamos ver por onde o drone está sobrevoando. A Avenida General Rodrigo Otávio, na altura da entrada da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Trânsito tranquilo em ambos os sentidos, tanto de quem está vindo ali da Bola do Coroado, do Complexo Viário Gilberto Mestrinho,
quanto do outro lado também da via aqui. O trânsito tranquilo. Quem está vindo do Coroado, o trânsito o trânsito é mais carregado de que vem do Coroado. Alex, consegue manobrar o drone para a gente ver a sequência da Rodrigo Otávio, por favor? De quem vem na direção do centro e da zona sul da cidade. O Alex está manobrando o drone da TV A Crítica, mostrando para a gente aí o trânsito ao vivo e a gente vê como está a sequência da Rodrigo Otávio no sentido de quem vai em direção ao centro. Olha, aqui no semáforo para o UFAM é tranquilo, de quem vai para o centro é tranquilo também. Do outro lado, um pouco de retenção por conta do semáforo na entrada da UFAM. E essa informação para quem está querendo seguir pela Rodrigo Otávio. Olha, quem vem ali do Japim tá meio paradinho ali, né? Meio paradinho aí. Obrigado, Alex Gomes, pelas informações que trouxe para a gente. 7h43. E ontem a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens por determinação do Supremo Tribunal Federal em uma investigação que tem como um dos alvos o senador Eduardo Braga. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira diversos mandados de busca e apreensão e também medidas de sequestros de bens, a pedido do Supremo Tribunal Federal sobre o inquérito 4.707, que tramita no STF. O senador Eduardo Braga recebeu uma solicitação do delegado Bernardo Cabral para prestar esclarecimentos sobre esse inquérito policial. Ele informou, inclusive, por meio de nota, que está disposto a colaborar com essas investigações. Ainda sobre mais informações deste caso, o inquérito 4.707 foi aberto em 15 de maio de 2018, com base nas delações de Ricardo Saldi, que é do grupo JBS, e de Sérgio Machado, ex-diretor da Transpetro. Ainda de acordo com as informações, na época, Saldi delatou e disse ter repassado 46 milhões de reais para diversos senadores do MDB, entre eles Eunício Renan Calheiros e Jader Barbalho. Isso a pedido do Partido dos Trabalhadores. Esse pagamento seria feito para estreitar a relação entre os dois partidos e manter, de fato, essa relação antes das eleições de 2014. Portanto, o senador Eduardo Braga já marcou uma data com o delegado Bernardo Cabral para prestar todos os esclarecimentos sobre o inquérito policial que tramita no Supremo Tribunal Federal. Mas, diferente do que alguns veículos de comunicação divulgaram, nenhum dos endereços do senador Eduardo Braga foi alvo de um mandado, de um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, como alguns veículos de comunicação acabaram divulgando. Ele recebeu apenas uma solicitação para prestar esclarecimentos, já marcou uma data e as investigações devem continuar. Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente tem um recado importante para você que tem uma linha de telefônica, uma linha pré-paga, viu? A Agência Nacional de Telecomunicações informou que será preciso fazer o recadastramento ou atualização dos dados para continuar usando a linha. Os detalhes daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ver também. Tem notícia boa para quem mora na BR-319. Quer dizer, mais uma notícia boa, porque muitas foram dadas antes aí, né? Mas a de agora, essa foi dada ontem pelo próprio ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, que informou que as obras da BR vão ter início em 2020. Informação que a gente traz já, depois do intervalo.